Bom dia a todos presentes. Sejam bem-vindos à Faculdade do Futuro. Sejam bem-vindos à pós-graduação, né, nossa especialização aqui em Estética Avançada. Um grande prazer, uma grande honra ter vocês conosco na nossa quarta turma da pós-graduação. Então já temos aí um histórico, né, de formação de turmas de pós-graduação em Estética. Já formamos aí dezenas de profissionais da área na nossa região. E continuamos né, nessa vocação, né, de especializar, de capacitar profissionais que buscam, né, abrir aí um novo capítulo para a sua vida profissional, né? Por isso que vocês estão aqui no sábado de manhã, o primeiro de muitos, né? Que nos encontraremos aqui de forma remota e também de forma presencial na Faculdade do Futuro para as nossas aulas práticas. Hoje é a nossa aula inaugural, estaremos discutindo sobre o funcionamento dessa pós-graduação. E também abrirei espaço para vocês aí tirarem dúvidas. Vou apresentar o calendário, né, com as datas. Isso tudo será postado, tá, pessoal? Assim que terminarmos aqui no nosso grupo da pós-graduação. Mas também estaremos sempre disponíveis aí para qualquer dúvida, tá? Qualquer sugestão que vocês estiverem, tá? Lá no nosso grupo, tá? Sempre ativos lá para qualquer situação que precisarem, tá? Novamente, sejam bem-vindos à nossa pós-graduação e à Faculdade do Futuro, né? Aguardo vocês de forma presencial, conhecê-los presencialmente nas nossas aulas práticas, tá? Estou ansioso já para que a gente comece, né? Como eu bem sei, né? A gente bem sabe aí, as aulas práticas são a parte mais importante e também a parte mais interessante, né, do nosso curso. Não pela questão do contato humano, né, das relações interpessoais, do networking que a gente cria, mas também pela presencialidade, pelo conteúdo, obviamente, né? Apresentação ali de técnicas, de equipamentos, e é o que faz da nossa pós-graduação um diferencial, né? É o diferencial da nossa pós. Nós sabemos que existem muita oferta de pós-graduação em estética de forma online, totalmente EAD, e por experiência, né, com outros alunos, a gente sabe que não é uma formação consistente. Dificilmente você sai de uma pós-graduação em estética EAD, sem aula prática, com autoridade, com confiança, com segurança para praticar, para poder oferecer ao mercado, aos seus clientes, os procedimentos que são tão procurados, né? É óbvio, né? Não preciso nem de explicar muito para vocês, que são técnicas muito específicas, complexas até, e que sem uma formação prática não existe segurança para que vocês possam exercer isso no mercado profissional, né? Tenho certeza que vocês acreditam no que eu estou dizendo aqui, né? Então vamos lá. Estamos na nossa quarta turma da nossa pós-graduação em Estética Avançada aqui na Faculdade do Futuro. A carga horária do nosso curso é 490 horas, atende tanto em horas totais quanto em horas de aula prática todos os conselhos profissionais para regulamentação pós-curso. Então, depois da certificação, vocês podem aí registrar o certificado de vocês nos conselhos profissionais para exercer de forma regular, né? Exercer de forma legal a estética, né? Então, nós temos aí a saúde estética multiprofissional, né? Na verdade, pessoal, é um curso, as turmas são todas juntas, né? Mas a formação de vocês, pela especificidade das profissões, né? A estética é multiprofissional mesmo. Então, vocês podem sair com o título de saúde estética multiprofissional, né? Aqui nós temos dentistas na turma, nas turmas, né? Estamos ainda com a turma em andamento que se encerra em julho, né? Então, nós temos dentistas, temos tecnólogos em estética que sairão com o título de saúde estética multiprofissional. Temos enfermagem estética, farmácia estética, biologia estética, biomedicina estética e fisioterapia estética. Desse modo, a gente abrange os profissionais aos quais a gente oferta o curso como público-alvo. Então, todos os conselhos aí, já desses que eu disse, né? Que eu citei agora,
já regulamentaram, já reconheceram os nossos títulos. Nossa pós-graduação está cadastrada no MEC. Vocês podem entrar lá no site do EMEC, procurar a Faculdade do Futuro, pós-graduação, vocês vão encontrar as nossas pós, principalmente a nossa pós-graduação em estética, né? É a mais antiga da faculdade aí, né? E com uma formação consistente, já são 4 turmas desde 2021 que a gente vem oferecendo aí esse curso, tá joia? Eu, né, não me apresentei, né? Já conversei com vocês aí no grupo de WhatsApp. Eu sou o professor Hermínio Medeiros, sou farmacêutico esteta e estou como coordenador dessa pós-graduação desde o seu início, né? Eu montei essa pós-graduação, né, elaborei e venho sempre aperfeiçoando de acordo com as necessidades de mercado, essa dinamicidade que existe, né, no mercado da estética, na formação em estética. Então, a pós-graduação, como vocês, né, bem sabem, aí vocês já são a 4ª turma, mas nenhuma turma teve uma formação idêntica à outra. Então, sempre há necessidade de alteração nas diretrizes, né, curriculares aqui, nas disciplinas, para acompanhar a evolução do mercado. Então, é muito dinâmico a, a evolução, né, muito rápida as mudanças. Então, a gente vem sempre alterando, acrescentando alguma coisa para poder adaptar melhor e formar melhor vocês aí para que atendam o mercado que os espera. Eu sou professor também na Faculdade do Futuro e sou coordenador do curso de farmácia. Então, vocês podem me encontrar presencialmente na Faculdade do Futuro, né? Durante a semana aí, numa necessidade de conversar comigo lá presencialmente. Não sei se está presente com a gente aqui o professor Alessandro, ele é coordenador do NEP, que é o Núcleo de Pós-Graduação, tá? Ele também estará conosco, está conosco no nosso grupo, tá? Para nos auxiliar aqui no bom andamento da nossa pós, tá bom? Parabéns a vocês que estão aí, né, na nossa pós-graduação, turma 25, 26, né, da nossa saúde estética multiprofissional. Já me apresentei para vocês aí, né, tenho outras formações também, tenho doutorado em saúde pública e pós-doutorado em bioética e biodireito, né, bastante aplicado em estética, a questão da bioética, como a gente vai, né, estudar aí posteriormente. E a questão do direito aplicado também é importante a gente conhecer, tá bom? Mas tem a formação específica em farmácia estética, atuo em farmácia estética, né? Eu faço procedimentos estéticos. Como farmacêutico, tenho uma preferência pelos injetáveis, gosto de ativos, de injeções, né? Agulhas, seringas, é a minha área de preferência, né? Então é interessante que vocês, durante o curso isso vai acontecer, vocês identifiquem a área, uma aptidão por uma ou outra área dentro da estética, para que vocês possam se aperfeiçoar melhor naquilo, uma vez que existe uma grande diversificação de procedimentos, de técnicas, de áreas, e não que não seja possível, mas é muito difícil a gente atuar em todas ao mesmo tempo com a qualidade, né, que o mercado exige. Então é bom a gente trabalhar com parcerias, né? Você foca numa área, desenvolve mais, faz cursos livres, se aperfeiçoa e busca, né, se inserir no mercado naquela área em específico, né? Então, e você, obviamente, trabalha com parcerias nas outras áreas. Não, né, que você não possa fazer tudo, a gente estará apto, né? Vocês estarão aptos a realizarem todos os procedimentos, mas existe um grande hall de procedimentos, muitos equipamentos, então é muito difícil e oneroso, né? Por exemplo, se você quiser trabalhar com todos os equipamentos, criolipólise, laser, nós estamos falando aí de milhões de reais em equipamentos, né? Mesmo que isso seja aí alugado, né? Hoje a gente trabalha muito com locação desses equipamentos. Você tem que ter clientela, tem que montar agenda, é complexo, né? Então vocês vão trabalhar, eu vou trabalhar com vocês a disciplina de desenvolvimento profissional. Vocês vão entender um pouco do mercado, como que funciona a alocação de equipamento, compra de material, compra de insumos, de ativos, e vão ver que realmente é um ramo extremamente complexo e que vocês nunca podem parar de estudar. A gente vai terminar a pós, já vai ter novidades.
É sempre assim. A estética é né, um movimento, é muito dinâmico e tudo muda. Então é muito interessante vocês estarem sempre atualizados. Bom, pessoal, nós temos desde que foi criado aí, né, esse conceito de ampliado de saúde, né, bem-estar, bem-estar biológico, psicológico, social do indivíduo no meio que ele se insere, né? A estética entrou como um parâmetro de qualidade de vida, de autoestima, né? Então a estética hoje é entendida como saúde, porque, né, proporciona melhoria de qualidade de vida, de autoestima. Então, a partir desse momento, todas as profissões da saúde tiveram a prerrogativa de trabalharem com estética, né? A gente vivia um momento que somente médicos e dentistas, né, tinham uma maior vocação, vamos dizer assim, para trabalhar com esse tipo de procedimentos, mas hoje a gente tem regulamentações profissionais de diversos conselhos que permitem que outros profissionais também atuem, como é o nosso caso, né, de farmacêuticos, enfermeiros, biomédicos, ok? Além da beleza, a gente trata da saúde e do bem-estar das pessoas. Então, estamos falando de saúde, né, mental, saúde social. Vivemos num mundo, né, que a estética é altamente rentável. Então, nós temos aí laboratórios, clínicas, hospitais, né, que trabalham com a estética de uma forma bem ampla, né, desde procedimentos menos invasivos até cirurgias mais complexas, né. E, né, habitamos um país aí, né, o Brasil é a terceira maior potência do mundo em mercado estético. Então, estamos num ambiente altamente favorável, né. Então, vivemos num momento e num local, né, então, que favorece a formação e a atuação profissional. Pesquisas apontam que, independentemente, né, da época, problemas financeiros, as pessoas sempre vão procurar por tratamentos estéticos, né? Ao contrário de outros segmentos que acabam sendo estagnados, ficando estagnados em períodos de crise, não acontece nos ramos da beleza, ok? Existe uma previsão de grande crescimento após pandemia, né? Existia lá atrás e ainda existe, né? Ainda está em crescimento. Vivemos um boom quando a gente teve esse retorno, né? Porque vocês todos vão se lembrar, procedimentos seletivos, contato, né? Foi restrito, então houve uma fila, vamos dizer assim, né? O mercado ficou estagnado, né? Não podia ocorrer esse contato entre pacientes, entre clientes e profissionais, então a gente acabou tendo um acúmulo de clientes em espera. Então, quando voltou, até hoje a gente tem, né, uma grande rotatividade de clientes. Então, a gente sabe aí que isso foi uma realidade na época, isso é uma realidade hoje, né? O pós-pandemia deixou as pessoas mais vaidosas. Diversos profissionais da área hoje podem atuar com estética, como biomédicos, enfermeiros, farmacêuticos, fisioterapeutas, nutricionistas, biólogos e os tecnólogos em estética, né? Toda essa regulamentação aí existe pelos conselhos profissionais, cada uma dentro da sua especificidade, da sua formação, né? Em termos de graduação, por exemplo. Então, nós temos a regulamentação dos conselhos profissionais que habilitam, né, a atuação em estética e determinam o que pode e o que não pode ser feito por aquele ou por outro profissional, tá bom? Hoje isso está bem evoluído. Na nossa primeira pós isso não era assim tão bem descrito e tão bem regulamentado como é hoje, mas nós já temos diversos profissionais aí aptos a atuar, né? Quando nós começamos a pós, por exemplo, fisioterapeutas não podiam fazer injetáveis, hoje a regulamentação deles já existe. Biólogos se tornaram aptos a trabalhar em estética durante a nossa pós-graduação também. Então, assim, é um mercado dinâmico e também a legislação, a regulamentação disso também é bastante dinâmica. Então, volta e meia temos novidades aí, tanto de profissionais quanto dentro da atuação profissional de cada classe, do que pode fazer aí em termos de procedimentos, né? Mas é um mercado altamente competitivo.
né? A estética é um mercado altamente competitivo, que é necessário para a gente atuar nele. Primeiro, é uma pós-graduação, como essa que vocês estão procurando aqui. Como eu disse, a nossa pós-graduação já é a quarta turma, regulamentada, né? Perfeitamente regulamentada aí, registrada no MEC, né? Está no nosso portal lá do EMEC. Podem fazer sem medo que vocês terão tanto a habilidade, né, e competência para trabalhar nesse mercado competitivo, quanto a segurança jurídica em termos de regulamentação do nosso curso e o registro do certificado de vocês nos respectivos conselhos. Eu acho que temos biomédicos, farmacêuticos e enfermeiros nessa turma, se não me engano, até agora. Ok? Pessoal, o que fazemos em estética? Bom, primeiramente, as disfunções estéticas do envelhecimento, né, são as mais comuns, né? Mas temos aí também, trabalhamos com obesidade, gordura localizada, celulite, né, estética facial aí, né, como melasma, flacidez facial, cicatrizes de acne, varizes, estrias, flacidez, queda de cabelo. Então, tem uma vasta lista de disfunções estéticas nas quais nós estamos aptos a atuar, tá bom? Então, é bem amplo, isso aumenta a cada dia, né, pela evolução do mercado. Trabalhamos também com hipertrofia e emagrecimento. Então, é você focar naquilo que é, né, mais da sua vocação, mais da sua aptidão mesmo, para você se tornar aí referência naquilo que você faz. Como eu disse, a gente pode fazer de tudo, mas não é uma indicação, né? A gente não indica quem trabalha na área, a gente que é formador, né, de estetas, nós que somos professores e docentes da área, atuamos na área, pela questão de mercado é bastante complexo você atuar em todas as áreas ao mesmo tempo, fazendo todos os procedimentos, pela questão de custo, por questão de mercado, de público, né? Então você pode às vezes querer fazer tudo e não fazer nada com excelência, né? Pela complexidade que é. Vocês vão ver. Às vezes você sai e fala, ah, mas nas nossas aulas práticas a gente apresenta os equipamentos. Aí os alunos às vezes falam, ah, mas eu precisava de ter mais aula prática naquele equipamento. Foi só um dia, 8 horas de aula prática no equipamento, eu queria mais. Pessoal, vocês vão fazer aula naquele equipamento, que seja 8, 16, 24 horas de prática no equipamento. Vocês vão sair dali, às vezes 2 meses depois, aquele equipamento já está obsoleto, você vai ter que treinar no equipamento novo. Então, a formação em pós-graduação é uma capacitação para que vocês entendam a técnica, a aplicação da teoria na prática, mas equipamentos, técnicas estão sempre em evolução, tá? Vocês não podem parar de estudar nunca. Se querem ser bem atuados, né? Se querem ser referência naquilo que vocês fazem, né? Na estética, no que vocês estão se propondo a fazer na estética, nunca parem de estudar, tá bom? Pela velocidade de evolução desse mercado, né? Uma coisa insana de tanta coisa nova que aparece todos os dias aí, tá bom? Justamente porque o mercado ele é bastante aquecido, né? Vocês estão aptos a fazer o quê? E o que que a nossa pós vai abarcar? Daqui a pouco eu vou falar do cronograma. Avaliação, estratégias, acompanhamentos e evolução estética, né? Desde a anamnese até a aplicação e acompanhamento dos resultados. Cosmetoterapia e terapia capilar. Fitoterapia na estética, né? Uso de plantas medicinais. Técnicas manuais como massagem modeladora, drenagem, peelings químicos, mecânicos, ultrassom estético, que é chamado de sonoforese, eletroterapia, radiofrequência, criolipólise, né? Uso de temperaturas baixas, luz intensa pulsada, LED, laser, né? O laser não é usado somente para depilação, que é o caso mais comum que a gente, né, tem de exemplo aí, mas tem outras aplicações também. Carboxiterapia, agulhamento e microagulhamento estético, toxina botulínica, que é um sucesso, né? O Botox, preenchimentos dérmicos, escleroterapia, secagem de vasinhos, né? Fio de sustentação, bioestimuladores, endermologia, intradermoterapia e mesoterapia, que o nome abarca lipoenzimática, lipo de papada, tratamento de flacidez injetável, né? Estrias, gordura localizada,
melasma. Então, a intradermoterapia é antigamente chamada de mesoterapia. É um termo que abrange uma vastidão de procedimentos injetáveis feitos ali na derme. E a prescrição estética também, que é uma questão muito importante que não é muito bem executada, né? Eu posso dizer isso aí por viver no mercado. Eu vejo a grande dificuldade dos profissionais em prescrever ativos, prescrever produtos pós-procedimento, pré-procedimentos para preparo. Isso a gente também tem como aptidão, como habilidade aí a ser desenvolvida. E estude muito bem o mercado em qual você está aí se inserindo, né? Saiba muito bem onde você quer se colocar, conheça muito bem a sua área de atuação. A gente pode trabalhar, né, ó, só alguns exemplos aqui, né, dermocosméticos, temos bons ativos para serem aplicados aí em skincare, peelings de diamante, peelings químicos, jato de plasma, laser, microagulhamento, endermologia, que é vácuo, né? Drenagem linfática e massagem modeladora, que fazem parte aí das técnicas manuais. Criolipólise, que é ali o congelamento, né, da gordura localizada. Fitoterapia, aromaterapia, que são utilizações de plantas medicinais, óleos essenciais. E a parte de injetáveis, como eu disse, né, é a parte que mais me chama a atenção por ser farmacêutica, né? Eu gosto de ativos, mas temos aí a lipoenzimática, que é a intradermoterapia. Toxina botulínica, o Botox é sempre um sucesso, nunca sai de moda. Preenchimentos faciais, hoje a gente tem aí preenchimentos, bioestimuladores, fios de sustentação, né? Podem também serem associados nesse procedimento que a gente chama de harmonização facial. Temos também a harmonização corporal, né? Dá uma olhada aí no antes e depois. Preenchimento aí de região, né, de depressão trocantérica, podendo usar aí bioplastia, que é, né, PRP, plasma, né, retirado do próprio sangue da pessoa, ou algum tipo de preenchimento sintético, ou bioestimuladores, né, mas temos aí a possibilidade de gerar resultados altamente satisfatórios ao nosso cliente. Tá? Harmonização facial, né? Botox, preenchimento, bioestimuladores, são vários procedimentos associados. Quando a gente fala em harmonização, pessoal, nós estamos falando na associação de vários procedimentos para que se chegue num resultado final esperado. Nem sempre um tipo de procedimento só vai atingir a expectativa daquele cliente, você tem que associar outros. Então, essa associação de procedimentos a gente chama de harmonização, tá bom? Trabalhamos também com emagrecimento e hipertrofia, né? Estimuladores, aceleradores metabólicos, definição muscular, também é da nossa área de atuação, ok? E agora eu vou mostrar para vocês o calendário acadêmico da turma 2025-26. Vou colocar no grupo depois, tá? Deixa eu só parar um pouquinho aqui para abrir aqui para vocês. Aí vocês vão me dizer. Pessoal, tá aberto o calendário? Alguém abre o áudio e fala comigo, por favor. Tá aberto o calendário? Vocês estão conseguindo ver? Sim? Deixa eu ver se alguém põe aqui para mim no chat. Falem para mim aí se o calendário está aberto, se vocês estão conseguindo ver para vocês acompanharem comigo aqui. Alguém me dá uma resposta. Não? Sim? Sim? Joia. Beleza, então vamos lá. Pessoal, acompanhem comigo aqui, ó. Nosso curso é dividido em três módulos. O módulo um, que é o módulo teórico, embasamento teórico de disciplinas que vocês já viram na graduação, mas que a gente precisa de focar um pouco mais aqui na parte estética, tá? Técnicas e equipamentos, módulo 2 e o módulo 3, estética injetável. Então, observem comigo, nosso curso começa hoje,
com esse momento síncrono aqui de explicação, uma aula rápida, né? Hoje é só a mesma apresentação do curso, mas aí já vai abrir para vocês a primeira disciplina de desenvolvimento profissional em estética. Essa semana já abre no AVA, que é o ambiente virtual de aprendizagem. Vocês vão receber aí acesso com, né, o link com login e senha para vocês acompanharem por lá. Vou postar material, vídeo aula por lá. E termina em 30 de 5 de 2026. É um ano de curso, né? De 3 do 5 até 30 do 5, de 25 e 2026, tá? Então, no primeiro módulo, que é o módulo teórico, vocês vão ter 8 disciplinas, divididas em dois grupos: desenvolvimento profissional em estética, microbiologia e biossegurança, nutrição nas disfunções corporais e faciais e fitoterapia aplicada à estética. Todos esses conteúdos serão discutidos na aula de 14, aula presencial de 14 do 6. São 4 módulos que serão discutidos na aula de 14 do 6, ou seja, a nossa primeira aula mesmo presencial de encontro para disciplina é 14 do 6. Mas aí já é interessante que vocês já tenham estudado as disciplinas ali do curso, né? Depois, 16 do 8, com bioética e legislação aplicada à estética, docência do ensino superior, metodologia da pesquisa, condutas, técnicas e normas em estética. São 8 disciplinas teóricas, divididas em dois grupos e em dois encontros presenciais, desculpa, dois encontros síncronos aqui, né, online, não serão presenciais. As aulas presenciais vão começar no módulo 2, nas aulas práticas. Então, nesse primeiro módulo aqui, a gente ainda aceita alunos em matrícula, porque, né, é só teoria, é só material no AVA, e os encontros são gravados, tá? Todos os encontros pelo Zoom são gravados e postados. Então, professor, não posso participar da aula teórica de amanhã. Eu terei do próximo sábado, eu terei um compromisso. Não tem problema, a aula vai ser gravada e postada para você no AVA. Você pode assistir em qualquer momento. Vocês têm até o final do curso para completar todas as disciplinas. Fiquei atrasado com a disciplina um, com a primeira disciplina. Eu não consegui entregar a tempo a disciplina, a atividade do grupo um ali, de microbiologia. Vou ser reprovado? Não, sua nota vai ficar pendente e você tem até a data de 30 de 5 de 2026 para regularizar, tá? Perdeu o prazo, perdeu a disciplina, não conseguiu participar da aula, tudo a gente resolve. A aula fica gravada, os materiais ficam postados, você tem acesso à disciplina, a atividade fica lá, e faz a atividade e manda. Mesmo que de forma atrasada, ela será avaliada. Vocês têm até dia 30, o último dia do curso, até um período a mais a gente dá depois, né? Vocês têm até o final do curso, né? Melhor dizendo assim, para colocar tudo em ordem. Tá? Me enrolei na pós, eu não consigo mais acompanhar, vou desistir. Não há necessidade. Você acompanha pelo AVA. O que eu aconselho é que não percam aulas práticas, porque a prática não é reposta. Não tem como a gente repor uma aula prática. Concordam? Então, assim, a gente arruma, né, providencia o laboratório, modelo, aluga equipamento, compra ativo. Se perdeu a aula prática, infelizmente, a gente não tem como repor, tá? O aluno é reprovado quando perde a aula prática? Não. Ele vai fazer uma atividade teórica. Ele vai ser aprovado, mas ele não vai ter o componente prático. Entenderam? A gente faz de tudo para ajudar, mas a aula prática, infelizmente, a gente não pode repor. Não tem como a gente repor para o aluno que perdeu. Mas ele tem a oportunidade de repor a nota perdida na aula prática numa atividade teórica, tá bom? Todo mundo forma. Mas alguns, se perder a aula prática, vai formar com a deficiência naquela formação prática, mesmo que aquilo seja visto na teoria, tá? Então, evitem perder aulas práticas. Estão mandando já aqui o calendário com antecedência. Tentem se programar, mas a gente sabe de enfermeiros que trabalham em plantão, farmacêuticos que têm plantão. A gente sabe da dificuldade, compromissos que surgem que a gente, né, não pode adiar. Então, temos estratégias alternativas aqui, metodológicas, para que vocês formem. Não tenham prejuízo em nota, tá? Mas, como eu disse, perder a aula prática é um prejuízo muito grande, porque não tem como repor, tá bom? Então, repetindo aqui, no primeiro módulo, são 4 grupos de tópicos, né? Vamos dizer aqui 4 disciplinas, né? Que serão abarcadas no grupo um e grupo 2, com aula 14 do 6 e 16 do 8. Aí a gente encerra o módulo teórico.
tá bom? Depois, temos o módulo 2 de técnicas e equipamentos, onde você já tem, ó, teoria síncrona é aqui, né? Como a gente está vendo aqui agora pelo Zoom. Mas aí nós já temos prática presencial, ó. Então, cosmetoterapia, terapia capilar, pílis químicos, enzimáticos e mecânicos serão trabalhados dia 18/10/2025 em teoria síncrona. Aula presencial aqui das 8 da manhã ao meio-dia, tá? Essas aulas todas pelo Zoom acontecerão de 8 ao meio-dia nos sábados programados. E depois teremos manhã e tarde na faculdade prática presencial. Então, dia 8/11 é a primeira aula prática de vocês na faculdade para cosmetoterapia e terapia capilar na parte da manhã, peelings químicos, enzimáticos e mecânicos na parte da tarde, tá? Então, 18/10 a aula teórica pelo Zoom e 8/11 a aula prática na faculdade. Depois temos eletroterapia, ionoforese, radiofrequência, carboxiterapia, criolipólise e criofrequência em dermologia. Vai ser postado o material pelo AVA, é a apresentação dos equipamentos, e aí vocês terão uma aula prática desses equipamentos no dia 29/11/2025, tá? Tem uma parte teórica falando de pele, que a gente já vai ter visto lá em peelings, mas o mais importante é aprender a usar os equipamentos. E isso é mais prático do que teórico. Então a gente vai ter a parte teórica, sim, no AVA postada para vocês, mas o importante mesmo é a prática do 29/11, onde vocês vão utilizar, aprender a operar os equipamentos que serão disponíveis lá no dia. Laser, luz intensa pulsada, LED e ultrassom estético. Então vai ter teórico e prático presencial. Pessoal, desculpe o fungo. A funga tá. O tempo mudou aqui na minha cidade. As rinites são atacadas. Laser, LED e ultrassom estético aqui, teórico e prático presencial, dia 13 de dezembro. Técnicas manuais aplicadas à estética, dia 17/1, tudo presencial, ó. Todas essas aqui presenciais, daqui para baixo. Micropigmentação básica para médica e despigmentação, né? Retiragem de tatuagem, por exemplo, né? Remoção 31/1/2026. Então vocês vão ter uma pausa, ó, de 13/12 até 17/1, dos recessos de fim de ano. E aí, 17/1 tem aula, 31/1 tem aula, e aí temos uma disciplina para trabalhar técnicas diversas, né, que é chamada de práticas em estética 1. Nós teremos nutrição esportiva, emagrecimento e hipertrofia 21/2 de 2026, e microagulhamento, limpeza de pele, dermaplane, geoterapia, aromaterapia 7/3. Pessoal, a gente sempre pula feriados, recessos, feriados prolongados, como Carnaval, Natal, feriado de Semana Santa, tá? A gente evita de pegar o sábado que vem depois de um feriado prolongado, ou que está dentro de um feriado prolongado, para que vocês viajem. A gente sabe dos compromissos, né, do lazer de todo mundo, isso acaba atrapalhando a adesão de vocês às aulas, então a gente pula. Se por algum motivo precisarmos de trocar alguma data, a gente troca, a gente combina na turma, tá? É tudo muito flexível, tá? A gente pode discutir, todo mundo trabalha, a gente sabe da dificuldade, às vezes, de participar de uma coisa ou outra, de uma aula ou outra. Se houver uma adesão da turma, trocar a data, a gente troca, tá? Não tem problema não. Às vezes, há necessidade de trocar uma data ou outra também por causa de um professor que teve problema, são coisas humanas, né? Infelizmente isso acontece mesmo. É uma programação, a gente, né, não posso dizer que a gente vai seguir né, ipsis literis ao pé da letra como está aqui, né, sem alterações, porque é um calendário humano, né? Envolve pessoas, envolve contingências, problemas pessoais, então saúde, acaba que uma aula ou outra a gente tem que mudar, mas a gente faz isso muito em consenso com a turma, tá? E aí vem a parte, para mim, né, a melhor de todas, não, né, desfazendo das outras, mas assim é que mais me interessa, né, que eu mais gosto, né? Que é a estética injetável. Então observem que também, ó, tirando a parte de teoria aqui, quase tudo é presencial, né? Então nós temos técnicas de aplicações de injetável, aula prática teórica de 21/3/2026, intradermoterapia e escleroterapia teórica e prática, ó, 11/4 e 25/4. Toxina botulínica, preenchimentos e bioestimuladores, teórico e prático, 9/5 e 23/5. E práticas em estética 2, que é uma aula, um aulão online, mas com estudos de caso importantíssimos sobre harmonização corporal e facial. O que vai acontecer aqui?
Vocês vão ter aprendido tudo e aí vamos trabalhar com estudos de caso, agregando tudo. Vamos mostrar pacientes e vamos discutir estratégias. Ó, eu faria a harmonização corporal dele com esse procedimento, a facial com esse procedimento. É uma aula muito importante e interessante, porque ela agrega todo o conhecimento do curso. Por isso que ela é feita no final do curso, tá? Então, aqui, ó, aulas síncronas, são remotas, né? No calendário vocês vão encontrar aqui aulas síncronas. São remotas online pelo Zoom aqui, como estamos hoje, nos sábados, das 8 às 12. As aulas presenciais na Faculdade do Futuro em Manhuaçu, se forem teóricas, é na sala 2.1 do prédio Futuro 4, é um prédio externo, do lado de fora da faculdade, fácil de encontrar. E se forem práticas, é no laboratório de semiologia, que é no prédio Futuro 3, sexto andar, dentro da faculdade, do lado de dentro, né? A rua tem um campus, né? Um prédio do lado de fora e o campus, né? Interno. Sábado, de manhã e pela tarde. Todas as aulas presenciais são o dia inteiro, sábado das 8 às 17, com o intervalo do almoço, tá bom? Beleza? Alguma dúvida até agora? Aqui no calendário? Querem perguntar alguma coisa? Tá tranquilo, né? Depois eu vou postar para vocês acompanharem. Deixa eu voltar lá para nossa apresentação. Esse é o nosso calendário acadêmico dessa turma. Dúvidas, perguntas, questionamentos? As disciplinas, né? Já aproveitando aqui o gancho, né? As disciplinas trabalharão com. Temos conteúdo teórico, no AVA tem material postado para vocês. Conteúdo prático, né? Quando há aula prática da disciplina. Sempre terá uma atividade para ser entregue, né? Então, algumas disciplinas práticas, os professores optam por fazerem atividade prática, mas sempre vai ter atividade teórica para aquele aluno, às vezes, que faltou a aula prática e não pôde participar, tá? Mas vocês têm que compor aí 60% da nota, né? Para aprovação, tá bom? Pessoal, é isso então, né? Eu vou deixar o espaço de novo, se tiverem alguma dúvida aí para perguntar, também pelo grupo, né? Qualquer momento quiserem perguntar, tirar dúvida no grupo, estamos disponíveis, tá? Sucesso a todos vocês. Espero que vocês aproveitem a nossa pós, desfrutem, né, do conhecimento. Se você está fazendo o que você gosta, você vai, né, desfrutar mesmo disso. É muito legal, as práticas são muito bacanas. Quem gosta de estética, assim, se sente, né, realizado aí com as aulas práticas, principalmente com a atuação profissional depois, né? Sejam bem-vindos, né? Estou disponível para vocês aí quando precisarem. Nos encontraremos muito, tanto em encontros aqui pelo Zoom, quanto em aulas práticas, principalmente a parte de injetável, né? Muitas aulas são comigo, mas teremos muitas aulas aí antes disso e muitos momentos também para tirar dúvida. Sempre que houver necessidade, a gente marca um encontro aqui pelo Zoom, reúne a turma e tira a dúvida que tem que tirar, faz um tira-dúvidas também aí, né, de disciplina, caso necessário, tá? Estou disponível para vocês aí que sempre que precisarem, tá bom? Alguma dúvida? Querem fazer algum questionamento? Ou querem ir para o sábado de vocês? Como eu disse, essa é uma aula inaugural, né? Está sendo gravada, vou postar se quiserem assistir de novo. Outra coisa, eu tenho uma dúvida naquela disciplina, o que que eu posso fazer? Onde é que eu vou encontrar material? Pessoal, como eu disse, a gente já está na quarta turma. Me sigam no Instagram e me sigam lá no YouTube. Achem a minha página do YouTube. Tem dezenas de aulas gravadas, minha, de outros professores também da pós. Fiquem à vontade para entrar, assistir, é tudo aberto, né? E entrar, assistir uma aula de um outro professor. Às vezes o professor que está hoje não é o professor da primeira, segunda turma. E assistindo a aula desse professor anterior, às vezes você vai ter mais facilidade. Se adapta melhor a uma metodologia, a uma didática de um outro professor que já não é mais o nosso quadro, tá? Me achem lá, eu vou colocar para vocês no grupo. Me achem no Instagram, né? Sempre propostas aí de cursos livres, né? Eu sempre posto também alguma coisa nova, congresso. Acabamos de sair da primeira jornada de estética aqui. Alguns de vocês acho que fizeram com a gente, né? A primeira jornada com alguns professores, umas discussões, né? Sobre estética. Vamos fazer a segunda jornada no ano que vem, mais elaborada, né? Essa foi só um piloto. Faremos, né, uma coisa mais
com eventos presenciais no próximo ano ou no próximo semestre. E eu vou postar para vocês lá também a minha página do YouTube, para vocês assistirem aulas, cursos, né? Sempre que vocês quiserem aprofundar em algum conteúdo, tá bom? Então é isso, pessoal. Agradeço a presença de vocês aqui nesse sabadão, esse primeiro de muitos, né? Daqui a pouco, a gente está começando hoje, mas daqui a pouco a gente está terminando. A pós, ela é um ano, ela é muito rápida. Quando vocês se derem conta, vocês já estão aí formados, habilitados, já estão no mercado aí há muito tempo, tá? Temos diversos profissionais formados na região que foram alunos nossos aqui, realizados, referência no que fazem. Então, vocês estarão bem servidos na pós, podem ter certeza, tá bom? Nos indiquem, né? Após, ainda está aberta a inscrição, como eu disse, até terminar o primeiro módulo, que é o módulo teórico, nós podemos receber alunos ainda, tá? Para novas matrículas, tá bom? Grande abraço a todos vocês, tá? Foi bom estar aqui nesse sábado, de muitos que virão, tá? Sejam bem-vindos novamente. Qualquer dúvida, me procurem, tá? Foi um prazer. Tchau, pessoal. Bom final de semana.